Olá, boa tarde. Vamos aqui a mais uma aula do nosso curso de efeito Casimir e aplicações. Então, deixa eu compartilhar aqui uns slides. A gente vai discutir, como tínhamos combinado, uma outra aplicação do método de espalhamento para geometrias não triviais, que é o problema da geometria plano-esfera. Então, essa geometria a gente motivou bem por que ela é importante, né? Porque tem muitos experimentos, né, que são realizados com essa geometria e então a gente vai motivados pelo fato, né, de que muitos experimentos de precisão são feitos com essa geometria plano-esfera. A gente vai aplicar o método de espalhamento para essa geometria, então. Mas antes, deixa eu discutir, já que nas aulas anteriores a gente estava falando muito de interação átomo-superfície, né? Vamos discutir um outro, muito rapidamente, aqui antes de entrar no problema da planosfera, vamos discutir muito rapidamente um outro problema de interesse em que se usa o método de espalhamento, que é a interação para a interação superfície-superfície, que é aquelas geometrias não planas. A gente já conversou um pouquinho sobre rugosidade, muito en passant, né, e como você calcula, por exemplo, o torque de Casimir e força lateral, isso a gente já falou. Mas eu queria, então, completar com uns desdobramentos que aconteceram posteriormente, né, em que você desenvolve a fórmula de espalhamento fora do regime de perturbativo, né? Quer dizer, quando, então, essa amplitude A aqui, né, desses dentes, por exemplo, nessa geometria aqui retangular, quando ela não é mais muito menor do que a distância de separação. Então, nesse caso, é possível obter métodos, assim como a gente discutiu o caso átomo-superfície, nesse caso mais geral também, né? Você também pode obter resultados para a interação entre superfícies. E isso tem um interesse grande, porque houve vários experimentos, né, fora do regime perturbativo, por exemplo, tem esse aqui de 2013, e tem outros, né, que eu nem estou citando aqui, que exploraram esse regime. Então, isso aqui é só para ter uma lista de referências para quem tiver interessado. Vamos aqui, então, para o que a gente quer mesmo na aula de hoje, que é a geometria planosfera. Então, a motivação, deixa eu lembrar, né, que quase todos os experimentos, eu diria até todos os experimentos de precisão, com precisão muito alta, são feitos com essa geometria planosfera. Não é uma esfera inteira, muitas vezes, mas é uma superfície esférica, né, face a um plano, né, e esse tipo de geometria, né, em geral, analisada, ou na época em que esses experimentos foram feitos, que é até, né, nos últimos, desde mais ou menos a década de 90, esses experimentos foram analisados com a ajuda dessa aproximação de força de proximidade, também chamada aproximação de Deriagen, que a gente já discutiu aqui várias vezes, né, em que você obtém o teu resultado teórico para a geometria plano-esfera, né, esse PS quer dizer plano-esfera, a partir do resultado para planos paralelos, que é essa energia entre PP, né, PP de planos paralelos, ou plano e plano, né, e essa energia por unidade de área é o resultado do Lifshitz, né? Então, a aproximação de força de proximidade, ela obtém a energia para essa configuração fazendo uma soma, uma integral das energias plano-plano para cada distância local. À medida que a distância local vai variando, eu vou integrando, né, esse resultado para planos paralelos separados por essa distância local, e depois eu derivo para obter a força. E esse é o resultado final que eu obtenho no caso de plano-esfera. Quando eu tenho duas esferas, eu posso também obter um resultado semelhante. Vocês fizeram isso na lista, né? E aqui aparece um raio efetivo desse conjunto de duas esferas. Bom, então a ideia é que a gente pode ir além disso, né, e obter um resultado exato, né, para essa geometria plano-esfera,
que vale, inclusive, para qualquer valor de raio e distância, né? Não precisa estar nessa condição de raio muito maior do que a distância, embora essa condição seja satisfeita nos experimentos. O problema é que você não sabe qual é, ou pelo menos não sabia, né, até algum tempo atrás, o quão boa essa aproximação é, ou seja, você não sabe qual é a correção, né, a esse resultado. De quanto eu erro ao usar esse resultado aqui para aproximar a força nessa geometria aqui com plano e esfera. Você precisa ter um resultado exato para discutir isso, né? E aí você compara o resultado exato com essa aproximação e vê o quanto você está errando. Você espera também que o teu resultado exato tenha essa expressão aqui como limite. Isso eu vou discutir também um pouco. Então, está aqui a fórmula de espalhamento, né? Mais uma vez, aqui estão os operadores de espalhamento para o plano e para a esfera, né? E aqui são esses operadores que fazem a translação entre esse ponto aqui no plano e o ponto no centro da esfera, né? Ao longo dessa distância L, que é a distância que separa esses dois pontos, ou, se você quiser, a distância que separa as origens, né, desses dois sistemas de coordenadas distintos que eu uso, né? Eu calculo aqui o espalhamento pela esfera usando um sistema de coordenadas centrado, cuja origem está exatamente no centro da esfera, né, natural, para eu poder explorar o sistema de coordenadas esféricos, né, e tomar essa superfície da esfera como sendo uma superfície em que o R, né, desse sistema de coordenada é constante, é igual a esse Rzão aqui, que é o raio. E eu tenho um outro sistema de coordenadas aqui centrado nesse outro ponto, né? Então, esses operadores aqui, ele faz essa translação entre um sistema e o outro. Eu posso interpretá-lo também como uma propagação, né, entre o plano e a esfera. E então eu posso interpretar isso aqui como eu propago do centro da esfera até o centro do plano, reflito pelo plano, né? Propago de volta, que é esse terceiro operador aqui, e depois de propagar de volta eu vou espalhar pela esfera, tá certo? E aí eu fecho um ciclo aí esse aqui é o chamado operador de volta completa, né? Round trip operator, né? Ele faz essa volta completa aqui, essa reverberação das flutuações de vácuo. Aqui, essa expressão aqui é a temperatura zero, né? Mas a gente pode calcular também a temperatura finita. Aqui eu vou mostrar muitos resultados da temperatura zero, mas não é difícil generalizar para a temperatura finita. Bastando, então, em vez de integrar sobre a frequência, somar sobre as frequências de Matsubara, né? Então, como é que a gente desenvolve isso aqui, essa forma? Aí tem duas escolhas, né, principais, né? Ou você usa a base de ondas planas, porque a base de ondas planas é uma base boa para descrever 3 desses 4 operadores, né? Esses operadores de translação são diagonais nessa base de ondas planas, porque o gerador da translação é o momento, justamente, e essas ondas planas são autofunções do momento, né? Então, claramente, os operadores de translação são muito convenientes, mas esse operador de reflexão pelo plano também é muito convenientemente descrito em termos da base de ondas planas. É o que a gente faz sempre, né? E descreve tudo em termos daqueles coeficientes de Fresnel, é o que a gente fez na fórmula de Lifshitz, né? No fundo, na fórmula de Lifshitz, você está usando essa base de ondas planas, né? Porque o plano, né, é bem adaptado ao sistema de coordenadas cartesianas, né? E o sistema cartesiano é um sistema conveniente, né, para descrever translações espaciais, né? Então, essa base é boa para esses 3, mas é um pouco mais chatinha aqui para descrever o espalhamento pela esfera. Por outro lado, o espalhamento da esfera, né, que tem a ver com esse problema da geometria esférica, ele é interessante usar aqui coordenadas esféricas, né? As autofunções nesse sistema de coordenadas esféricas são as chamadas ondas de multipolo, né? Quando eu estou descrevendo o campo eletromagnético. Então, essa base de multipolos são as autofunções da equação de Helmholtz quando eu uso coordenadas esféricas, né? Que é, obviamente, conveniente aqui para uma geometria esférica. E aqui, em vez de momento linear, a grandeza conservada é o momento angular, né? Então,
enquanto que a base de ondas planas é indexada pelo momento linear, né, pelo K, né, vetor de onda K, esse cara aqui, a base de ondas de multipolo, é indexado pelos índices de momento angular total ao quadrado e componente Z do momento angular. Então, essa aqui é conveniente para descrever o RS, tá certo? Tem um outro aspecto conveniente na base de multipolos, que é uma base discreta, né? Esses índices LM, que descrevem os autovalores de momento angular, né, são discretos, ao contrário dos autovalores de momento linear, né, dos valores de K, né, que é contínuo. Né? Isso é uma diferença fundamental, né, que tem entre esses operadores momento angular e momento linear. Né? Tem a ver com o fato do momento angular estar restrito, né? Você gira no intervalo finito, né? De 0 a 2π, tá certo? Então, o espectro do gerador é discreto, ao passo que as translações, né? Você está no espaço ilimitado, então o espectro do gerador é contínuo. Para calcular determinante ou para calcular traço, é inconveniente ter um espectro contínuo, né? Sobretudo para determinante, por exemplo. E é bem mais interessante escrever como log do det como traço do log, né? Porque senão eu vou ter que calcular o log de um operador, o que é meio inconveniente. Então, para calcular o determinante, é interessante eu pensar que eu tenho um determinante de uma matriz, né? E não um determinante de um operador do análogo contínuo de uma matriz, né? Que é mais complicado. Não é impossível de fazer, isso é até um método que hoje em dia a gente acha que é o melhor método, eu nem vou comentar muito sobre isso, mas parece muito menos conveniente. Por isso que a primeira implementação foi a implementação lá que a gente fez, lá já faz bastante tempo. A gente escolheu a base de multipolos, mas a gente fez uma escolha mista. A gente calculou o determinante na base de multipolos, pelo fato dela ser uma base discreta, mas a gente tentou tirar uma casquinha também da base de ondas planas. E, para isso, eu tenho que fazer uma mudança de base no meio do meu cálculo, tá certo? Então, a ideia é que a gente ficou com preguiça de calcular esses operadores aqui, sobretudo esse operador de translação, na base de multipolos, dá para escrevê-lo, né? Mas é bem mais enrolado. Então, a ideia era fazer uma mudança de base e calcular esses três aqui na base de ondas planas, mas calcular o determinante na base de multipolos. Então, como é que é a ideia dessa conta, então, lá, esse trabalho nosso aí de 2008? Então, aqui está a definição das duas bases, primeiro, né, um pouco mais concreto. Então, aqui as ondas planas, né, são, a gente sabe, soluções, autofunções do Laplaciano, ou seja, soluções da equação de Helmholtz, que são autofunções não só do Laplaciano, mas também do grade, né? Então, são autofunções do operador momento linear. Então, que é o gerador das translações, né? Então, ele é parametrizado nessa nossa anotação aqui. Como a gente vai estar com uma frequência fixa, né? Eu vou parametrizar só pelo K no plano XY, tá certo? O KZ, a componente Z do K, fica amarrada pelo fato de eu ter uma certa frequência fixa, né? Então, aí eu tenho só duas possibilidades para o KZ, correspondendo aos dois sentidos de propagação para cima ou para baixo ao longo do eixo Z, ou no sentido positivo do eixo Z, que é φ igual a mais 1, ou no sentido negativo do eixo Z, né? φ igual a menos 1. E tem duas polarizações. Então, ele é parametrizado por esses K contínuo, né? Que é desagradável se eu quisesse calcular o determinante, se eu quisesse fazer a conta inteira na base de ondas planas, né? O fato desse K aqui ser contínuo. O φ e o P são discretos e o P é a polarização, e aí a gente usa a polarização, a base de polarização conveniente para reflexão para uma interface plana, que é a base de Fresnel, né? Transversal elétrico, transversal magnético. Essa é a base de ondas planas. A base de multipolos, em vez de eu ter autofunções de Nabla, eu tenho do operador gradiente, em vez de autofunções do operador momento linear, eu tenho essas autofunções de Laplaciano, que são também autofunções de L2 e LZ. Né?
Então, já analiso simultaneamente o Laplaciano, o L2 e o LZ, e isso é conveniente quando eu tenho um problema com geometria esférica, né? Porque essas autofunções de L2 e LZ são expressas de uma maneira muito natural em termos de coordenadas esféricas, né? Como eu estou com um problema eletromagnético, é um campo vetorial e não um campo escalar, eu tenho que gerar soluções vetoriais a partir das soluções escalares da equação de Helmholtz, aplicando esses operadores. É assim que eu gero essas ondas de multipolo, né? Esses operadores que têm duas propriedades importantes, né? Eles são operadores vetoriais, então eles vão gerar campos vetoriais, ou seja, eles têm relações de comutação características de operadores vetoriais, e eles comutam ambos com um operador laplaciano, né? Então, isso a gente sabe lá do curso de mecânica quântica, que está ligado ao fato né, de que o laplaciano, quando eu faço rotação, ele é invariante, né? O P2 é invariante. Ele não comuta com as componentes do momento linear, mas ele comuta com o P2, né? O P2 é um operador escalar, né? O laplaciano é um operador escalar. Ele comuta com L e também comuta com o rotacional do L. Eu preciso de duas para gerar duas polarizações. Eu tenho que ter esses 2 graus de liberdade, né? Como eu tenho aqui, né? O P eu tenho que ter duas possibilidades para polarização dessas ondas planas, né? Essas duas possibilidades de polarização para as ondas de multipolo eu vou obter aplicando um desses 2 operadores. Na verdade, só tem 3 operadores vetoriais que comutam com o laplaciano. O terceiro operador, né? Vocês já podem adivinhar, é o próprio grade. Obviamente, ele comuta com o laplaciano, né? O laplaciano é o grade ao quadrado, né? Só existem esses 3, né? Aqui a gente, então, se eu fosse aplicar o grade à minha solução escalar, eu teria ondas longitudinais que a gente não vai ter aqui no nosso problema. A gente quer só ondas transversas. Esses operadores aqui, eles geram autofunções do Laplaciano vetoriais transversos, ou seja, campos vetoriais transversos, campos que têm divergência nula, né? O div do L é 0 e o div do Roche do L, mais obviamente ainda, é 0, né? Tá certo? Então, são campos de divergência nula, campos transversos, que eu consigo gerar aplicando esses 2 operadores aqui. E essas autofunções vetoriais, então, elas vão ter esses 3 índices, todos os 3 discretos, né? O L, variando de 1 até infinito. Não tem L igual a 0, né? Ao contrário do que a gente vê na casa da mecânica quântica, né? Isso já fica claro aqui, né? Quando eu aplico o L ou o Roche do L na onda S dá 0, porque a onda S é a autofunção do L com alto valor nulo, né? Então, eu não obtenho uma solução não trivial a partir da onda S escalar aplicando L e o Roche de L. Então, não tem onda S transversa, né? Tem razões fundamentais para isso, né? Não vou discutir aqui para não perder muito tempo. Eu começo só com a onda P, né? Com L igual a 1. E o M, a gente sabe, né? Vai de menos L a L. E o P, então, tem 2 polarizações, está ligado a eu ter esses 2 operadores vetoriais aqui. A polarização E, quer dizer, que são os multipolos elétricos, né? E o campo elétrico na polarização E, o campo magnético é transversal ao raio vetor. Então, esse multipolo E, às vezes, é chamado transversal magnético, no sentido muito diferente do que é usado aqui para o plano, né? Esse multipolo elétrico são ondas de multipolo em que o campo magnético é perpendicular ao raio vetor, né? Um exemplo disso é o campo do dipolo, né? O campo magnético de um dipolo, ele é perpendicular ao raio vetor em todos os pontos do espaço, tá certo? Então, é um bom exemplo para ter em mente. E os multipolos magnéticos, né, tem o contrário, né, o campo elétrico, que é transversal, que é perpendicular ao raio vetor. Então, tá aí, né, a minha definição, pelo menos de forma qualitativa, e como eu construo, né, essa base de ondas de multipolo. E, como eu disse para vocês, a ideia é usar ambas as bases nesse cálculo. Foi a ideia que a gente teve lá há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás. Uma colaboração aqui com o pessoal lá da França, né? E então, para calcular o determinante desse operador, eu preciso calcular esses elementos de matriz, né? Todos, não é só o elemento diagonal, não. Repara, eu não estou calculando o traço, estou calculando o determinante. Então, eu tenho que calcular o determinante de 1 menos m. Então, preciso dos elementos de matriz de 1 menos n. O elemento de matriz da operadora identidade é trivial, né? Não vou comentar muito, mas então eu estou aqui escrevendo o elemento de matriz do operador m, o operador de round trip, né?
tá certo? Esse operador que eu já discuti antes, né? Ele propaga da esfera em direção ao plano, reflete pelo plano, propaga de volta do plano em direção à esfera, esse aqui, e espalha pela esfera. Então, esse operador, eu quero o elemento de matriz dele conectando um dado valor de L2 e M a um outro valor de L1 e M. Repara uma coisa importante aqui, esse cara, ele conecta valores diferentes de L, né? Porque esse conjunto, ele não tem simetria esférica por causa do plano. Se fosse só a esfera, né? Ou duas superfícies esféricas concêntricas, né? O L ia ser conservado, a conservação de momento angular, porque eu teria um problema com simetria de rotação. Mas eu não tenho simetria de rotação ao longo de qualquer direção aqui nessa geometria, tá certo? Por causa do plano. O culpado disso é o plano, né? Se eu tiver duas esferas também, eu não vou ter essa geometria, essa simetria, né? Porque eu só tenho essa simetria de rotação ao longo de todas as direções, qualquer que seja o eixo de rotação, né? Se as esferas forem concêntricas, né? Então, a gente conecta L's diferentes, né? Eu vou ter elementos de matriz não nulos com L1 diferente de L2. O que eu não posso é conectar M's diferentes, né? Porque o M, lembra, é o alto valor da componente Z do momento angular, que gera rotações em torno do eixo Z, e eu tenho simetria de rotação em torno do eixo Z. Eu peguei o meu eixo Z passando pelo centro aqui da esfera, né? E se eu giro aqui em torno do eixo Z, nada muda, tá certo? O plano não destrói essa simetria de forma alguma, né? A mesma coisa se eu tiver duas esferas também, eu vou ter essa simetria de rotação. Então, o M é conservado, né? Essa matriz não conecta valores diferentes de M. Então, ela vai ser o que a gente chama de uma matriz bloco diagonal. Para cada M, eu vou ter um bloco, né? E um bloco associado a um dado M não conecta com um outro valor de M, um M' diferente de M, tá certo? Só preciso calcular esses elementos de matriz com M' igual a M, porque eu já sei, a priori, que os elementos de matriz com M' diferente de M são nulos. Posso conectar também polarizações diferentes. Novamente, aqui, se eu tivesse um problema com geometria, com simetria esférica, eu não poderia mudar a polarização. Mas aqui eu posso. Tem P1 diferente de P2. Bom, então o que eu faço? Eu quero calcular esse elemento de matriz aqui tudo dentro, tudo isso que está aqui, né? Até aqui, né? Isso aqui tudo, é o meu operador M. E aqui eu botei, ó, que está marcado aqui, um operador identidade, que eu escrevo a identidade, né, na base de ondas planas, né? Lembrando que a base de ondas planas é parametrizada pelo vetor de onda K e pela polarização base Fresnel, né? TE e TM no sentido Fresnel, que é esse Pzinho aqui, que não tem nada a ver com esse Pzão, que é a polarização das ondas de multipolo, tá? Esse Pzinho é a polarização da base de Fresnel. Aí eu coloco essa identidade aqui, tenho direito de fazer isso. Isso é para implementar essa mudança de base, para eu calcular esse pedaço aqui, né, na base de ondas planas, tá certo? Esse cara, esses autovetores de momento, esse aqui é a translação, né? É o operador translação, ele é gerado pelo momento, então é claro que ele vai ser muito simples quando eu opero. Esse cara é, de fato, o autovetor desse operador de translação. Esse operador aqui faz a translação ao longo do eixo Z, né? Ao longo de uma distância L, que é a distância entre o centro e o plano. Então, quando esse operador aqui for operar no Kp, ele não altera nem o K, nem o P, né? E gera um fatorzinho, que seria uma fase, se eu não tivesse feito a rotação de Wick, mas aqui é uma exponencial real, elevado a menos kl, e ele pula para cá, né? Quando ele pula para cá, aí eu vou ter o RP, novamente, ele não muda o valor do K nem o do P. Isso é muito importante aqui, porque eu tenho simetria de translação ao longo de qualquer direção no plano XY. Eu não tenho simetria de translação ao longo do eixo Z, mas esse K aqui é o alto valor do momento só de Px e Py, tá certo? Então, o RP não muda, não pode mudar esses valores aí, porque eu tenho essa simetria de translação do plano aqui, esse plano, essa superfície plana, ela coincide com o plano XY, inclusive. Então, também esse Kp não é mudado pelo RP, aqui tem de novo esse operador de translação, que vai dar um fator 2 aqui, né? Aí
vetorzinho, então ele foi saltando, saltitante, feliz, até chegar aqui no RS, e aqui chegou, né? E fica aqui, né? Esse operador aqui, ele vem pulando, 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 chegou aqui, aí eu tenho esse elemento de matriz agora, e ficou aqui o traço, né? O traço não, mas o rastro, né? Desses operadores. Os operadores viraram esses números aqui, porque eu estou na boa base para descrevê-los, né? Então, eles viraram esses números, coeficiente de Fresnel, né? Para o Rzão P, e esse fator de fase para os operadores de translação, esse fator de fase que aqui, depois da rotação de Wick, né? É uma exponencial real. Bom, então, é isso que eu tenho, claramente, né? E aí eu fiquei também com esse produto interno aqui. Esse produto interno, de fato, é o elemento de matriz da mudança de base, né? Aqui, se eu pensar em todos os LZMs e KSPs, eu tenho a minha matriz completa, mudança de base. Esse cara aqui é o que implementa a minha mudança de base, da base de multipolos para a base de ondas planas. Essa expressão, como um todo, tem uma interpretação física, né? Esse cara aqui, esse primeiro elemento, eu posso pensar no seguinte: eu estou escrevendo a minha onda esférica como uma combinação linear de ondas planas. Então, a minha onda esférica inicial, né? Eu começo com uma certa onda esférica, com um certo L, um certo M, eu decomponho ela em ondas planas. É isso que esse produto interno faz, né? Para saber, esse produto interno me dá a componente de onda plana K, com um certo K e uma certa polarização P, mas depois é claro que eu vou somar sobre todos os Ks e somar sobre todos os Ps, né? Isso já está aqui, né? Essa soma e essa integral. Então, eu escrevo essa onda esférica como uma soma de várias ondas planas e várias polarizações, né? E cada coeficiente dessa soma, dessa superposição, é esse braquete aqui, né? Tá certo? Então, esse cara aqui me diz quanto é que eu tenho na minha onda esférica original, inicial, quanto eu tenho de cada uma dessas ondas planas. Aí, para cada onda plana, o que vai acontecer? Cada uma dessas ondas planas ela vai propagar para lá e para cá, né, ao longo de uma distância L, dá esse fator de fase, vai refletir no plano, e então ela propaga com elevado a menos kl até o plano, reflete no plano e depois propaga de volta. Isso tudo dá isso aqui, ó. Aí chega lá na esfera e vai espalhar pela esfera, e quando ela espalhar pela esfera, está aqui, né? Eu pego esse K com esse P, esse K e P é uma onda plana incidente sobre a esfera, isso vai gerar várias ondas de multipolo, né? É o problema tradicional de espalhamento μ, com a única diferença que no espalhamento μ, em geral, a gente supõe que a direção de propagação é ao longo do eixo Z, e aqui a gente tem uma direção de propagação mais geral, certo? Mas isso é fácil de resolver, porque eu tenho um problema de simetria esférica, então não é difícil eu rodar essa direção de incidência, mas é exatamente o problema tradicional de espalhamento μ, né? Que a gente encontra nos livros, que o μ é proposto, o Debye resolveu, né? Isso lá no início do século XX. Eu tenho uma minha esfera e tenho uma onda plana incidente, é isso que aqui é a minha esfera, uma onda plana incidente, e o que isso vai resultar é um campo espalhado que eu escrevo como soma de ondas de multipolo. E aqui eu pego um específico multipolo associado a um dado L1, um certo M, tem que ser o mesmo do inicial, aí não tem jeito, e uma certa polarização multipolo elétrico ou multipolo magnético, né? Esse P1 aqui pode ser Ezão ou Mzão. Então, essa aqui é o processo todo, né? Eu começo com uma certa onda de multipolo, vou terminar com uma outra depois de fazer essa minha volta completa, porque o operador M descreve justamente essa volta completa nessa reverberação entre os dois espalhadores, entre a esfera e o plano. Eu pego a minha onda, escrevo como soma de ondas planas, cada onda plana vai fazer esse percurso de propagar até o plano, refletir no plano, voltar para a esfera e espalhar pela esfera, gerando um dado onda de multipolo, só que aqui esse cara vai poder ter vários valores diferentes, aqui eu estou pegando um específico, né? Mas na hora de calcular o determinante, eu levo todos eles em conta, né? Porque eu vou pegar todos os possíveis L1 e vou pegar todos os M's possíveis, sendo que esse M tem que ser, o M final tem que ser igual ao M inicial. Então, está aí a estrutura do cálculo, né? Esse cara aqui é o coeficiente de Fresnel tradicional, né?
Esse cara é conhecido, né? Se você for olhar, tem referências que me fornecem essa matriz de mudança de base, só tem que tomar cuidado com alguns fatores de normalização. E esse cara aqui é quase conhecido, né? É o problema de espalhamento Mi tradicional, a única coisa é que aqui eu tenho uma incidência mais genérica, numa direção genérica. O pessoal que faz espalhamento Mi, em geral, eles botam o eixo Z ao longo, coincidindo, né, com a direção de propagação, mas aqui a gente não pode fazer isso, porque a gente está considerando vários modos, vários canais, né, em várias direções de propagação diferentes. É claro que o eixo Z não pode estar ao longo de todas elas, né? Então, eu não posso supor que o meu vetor de onda é ao longo do eixo Z. Então, esse casinho não é zero, né? Casinho igual a zero, justamente dizer que não tem Kx nem Ky. Então, que minha onda propaga ao longo do eixo Z, mas eu tenho que fazer isso um pouco mais geral aqui. Então, esses caras aqui são elemento de matriz de mudança de base, coeficiente de Fresnel. Uma maneira que a outra pessoa fez, mais ou menos na mesma época que a gente fez, bem diferente da nossa, foi que funciona só para refletores perfeitos, o nosso método aqui é mais geral, né? O Emig, né? Ele fez essa conta usando a imagem, né? A ideia do método da imagem, que funciona bem para refletor perfeito, né? Que foi o caso que ele discutiu. Mais ou menos na mesma época que a gente fez. E aí ele tem um problema da interação entre duas esferas, né? Que era um problema que ele já tinha considerado antes, não usando a base de ondas planas, mas a base de multipolos. Essa é uma outra alternativa, né? Você usa a base de multipolos o tempo todo e expressa os operadores de translação nessa base de multipolos, são as matrizes bem grandinhas, né? Mas é factível também. Bom, o que é muito chato é o plano, né? Na base de multipolos. Essa base de multipolos, o grande problema dela é você resolver o plano, né? Então, por isso que o Emig só conseguia fazer o caso refletor perfeito via método das imagens, né? Essa ideia de combinar as duas bases foi a gente que teve e permitiu fazer essa conta mais geral para meios materiais mais gerais, né? Então, a gente aqui tem esse elemento de matriz, como eu falei para vocês. Esse é o cara tradicional do espalhamento Mi. Quando você tem uma onda plana propagando ao longo do eixo Z, na notação aqui, que a gente está usando, é quando esse casinho, que é o vetor de onda no plano XY, é zero, né? Então, o meu vetor de onda tridimensional está ao longo do eixo Z. Né? O pessoal faz espalhamento Mi, considera isso, e aí tem expressões manjadas, né? E em termos desses coeficientes, são as amplitudes de espalhamento, né? São as amplitudes chamadas coeficientes de Mi, é o análogo do que se chama Fzinho, né? Na mecânica quântica, Fzinho L, são as amplitudes de espalhamento para polarização para os elétrons. A polarização é zão, né, os multipolos elétricos, e o Bzinho é para os multipolos magnéticos. Tem dois tipos de amplitude de espalhamento, né, porque o meu problema é vetorial, não tem um tipo só. E aqui aparece essas deltas de Kronecker, né, que o M, quando eu tenho esse vetor de onda aqui, né, eu só posso ter dois valores possíveis de M igual a mais 1 e M igual a menos 1. E por que isso? É porque se o meu vetor de onda, se o meu momento linear é ao longo do eixo Z, eu não posso ter momento angular orbital com componente Z, né? Porque o momento angular orbital é R vetor P, né? Se o P já está ao longo do Z, o momento angular orbital não vai ter componente Z. Então, o momento angular só vai ter spin. Só pode ter o spin. E o spin do fóton é 1, né? Então, eu só posso ter esses dois valores, mais 1 e menos 1. Repara que não pode ser 0, né, para o fóton. Então, essas minhas ondas de multipolo que eu vou gerar, elas vão ter M igual a mais 1 ou menos 1 nesse caso, tá certo? Com K igual a 0, com direção de incidência ao longo do eixo Z. Mas eu tenho que ser um pouquinho mais geral, né? Como eu falei para vocês, eu tenho que pegar um K mais genérico. Então, como é que a gente fez isso? Né? A gente usou uma coisa que a gente aprende, né, nos cursos de mecânica quântica da pós, são os elementos de matriz de rotação. Eles rodam, né, da direção do eixo Z, né, paralelo ao eixo Z, para uma direção genérica, né? E aqui é o ângulo θ final, né, desse K. Então, esse vetor de onda aqui, K, forma um ângulo θ com o eixo Z, e então eu tenho que fazer uma rotação para sair dessa condição aqui, né, para essa outra condição.
e a gente usa essas rotações lá definidas em termos dos ângulos de Euler, né? Então, um dos ângulos de Euler vai ser o ângulo... 2 dos 3 ângulos de Euler vão ser os ângulos definidos pelo vetor de onda tridimensional, né? Um dado casinho e uma dada frequência definem esse vetor de onda tridimensional e ele tem uma certa direção no espaço. Isso vai definir 2 desses 3 ângulos de Euler que eu vou usar para implementar essa rotação com os elementos de rotação dessa matriz de Wigner, né? Como eu saio do M igual a mais ou menos 1, os elementos de matriz que vão aparecer são esses aqui, né? Agora, repare que quando eu giro e aí venho para uma direção mais genérica, aí eu tenho um momento linear que não está mais ao longo do eixo Z, então eu tenho um momento angular orbital também, além do espinorial. Então, o meu M pode ter qualquer valor agora, né? Esse meu M não precisa ser mais ou menos 1. Justamente essa matriz de rotação que faz essa ponte entre o valor mais ou menos 1 e o M, que agora vai ser mais genérico, né? E quão grande ele pode ser vai depender do ângulo, né? É claro que se eu fizer θ igual a 0, eu vou voltar para o caso só M igual a mais 1 ou M igual a menos 1, né? Então, esses elementos de matriz eu obtenho a partir das expressões usuais que a gente encontra para espalhamento μ, usando essas matrizes de rotação de Wigner. Então, de posse disso, a gente tem tudo, né? Que esse era o único cara que era mais difícil, né? Os outros todos já eram conhecidos, vamos voltar lá, né? Esse cara aqui, no fundo, ele é conhecido, só tem que tomar cuidado um pouco com as normalizações. Esses aqui, é claro, são conhecidos. Então, só esse que era mais difícil, a gente obteve em termos dessas matrizes de Wigner. E aí a gente tem um resultado analítico, né? Que pode calcular numericamente, a gente calculou numericamente, pode discutir casos limites, né? A gente tem um resultado exato, né? Então, a gente pode considerar o limite oposto ao limite de aproximação de força de proximidade. O limite de aproximação de força de proximidade é quando o raio é muito grande. A gente pode fazer um limite em que o raio é muito pequeno. O que a gente vai obter nesse caso, né? É um caso interessante. Isso tem a ver com aquela aproximação de dipolo, né? Quando o raio é muito pequeno, comparado com os comprimentos de onda, né, eu posso desprezar todos os multipolos e ficar só com o dipolo. Na verdade, eu posso ficar só com o dipolo elétrico. O dipolo magnético também é desprevisível face ao dipolo elétrico, desde que o raio seja muito menor, não só do que o comprimento de onda externo, né, no vácuo. Aqui eu estou supondo que tem vácuo aqui entre eles, o gap aqui, né, tem uma esfera no vácuo, né? Então, tem um certo comprimento de onda característico aqui, lambda vácuo. Quer dizer, se o raio for muito menor do que esse comprimento de onda no vácuo, e também muito menor do que o comprimento de onda no interior da esfera, que é o comprimento de onda no vácuo dividido pelo índice de refração, aí, então, o B1 é desprezível face ao A1. Então, é isso que eu vou ter, né, no problema de Casimir. No problema de Casimir, eu não tenho um lambda bem definido, fica um pouco ambíguo aqui, né? Mas eu posso considerar o limite em que o R, o raio da esfera, é muito menor do que a distância. Será que eu vou ter isso ou eu vou ter uma outra coisa? Esse já é um primeiro ponto interessante, que não é muito trivial, não, porque isso vai depender do modelo que você está usando para descrever o meio material. Vou discutir aqui metais, né, que é o caso dos experimentos. E tem essas duas possibilidades que a gente tem discutindo muito, o modelo plasma e o modelo Drude. Em ambos os casos, quando eu considero baixas frequências, né, e aqui o limite de grande distância, né, eu vou ter grandes comprimentos de onda, então baixa frequência, né? O que vai acontecer com o índice de refração? Ele vai divergir. Só que no caso do plasma ele diverge muito mais fortemente, né? E se eu for... e é fácil ver aqui, né? Porque o epsilon vai ser aproximado por ωp² sobre xi2. Quando eu tomo a raiz, eu vou ter ωp sobre xi, né? Então, o n é ωp sobre xi. Lambda sobre n, portanto, o lambda é 2πc sobre xi, né? O xi cancela, eu vou ter um cara independente, eu vou ter 2πc sobre ωp, que é o comprimento de onda de plasma. Então, essa condição aqui não necessariamente vai ser satisfeita. Vai depender. Quer dizer, eu teria que ter um raio muito menor do que o comprimento de onda de plasma, mas eu posso ter uma situação que o raio é muito menor do que L, mas não seja muito menor do que o comprimento de onda de plasma. Aí eu não tenho esse regime de dipolo elétrico, eu não posso fazer essa aproximação de dipolo elétrico. Por outro lado, quando
quando eu estou no modelo de Drude, eu vou ter essa condição aqui, né? Que vai, né? Olha só, vai sobrar, né? Aqui vai sobrar esse 1 sobre raiz de Xi, porque agora para Xi pequeno, o meu N vai como 1 sobre raiz de Xi, né? Porque eu tenho esse gama aqui, né? Então, o meu comprimento de onda no interior, ele vai como 1 sobre raiz de Xi, ele vai ficar, então, esse comprimento de onda, né? Quando o Xi é pequeno, ele vai ficar muito grande, de fato, né? Então, apesar, né, do N né, apesar do N, aqui o N ele está indo para infinito, né? Mas o lambda sobre N não está indo, não está ficando pequeno, né? O lambda sobre N está ficando grande, né? Tá certo? Porque tem um Xi também que vem aqui do lambda, né? Tá certo? Quer dizer, o lambda é 2π C sobre Xi, né? Então, esse 1 sobre Xi que está aqui no lambda acaba ganhando, né, desse 1 sobre raiz de Xi que está aqui no N. Então, fico com 1 sobre raiz de Xi. Então, essa condição vai valer, né, quando eu tenho um raio muito menor do que a distância de separação, se eu estou descrevendo um modelo de Drude, mas se eu estou no modelo de plasma, não necessariamente. E aí eu teria, no modelo de plasma, eventualmente, que considerar também a contribuição do dipolo magnético, né, que é esse coeficiente de μB1. Enfim, isso é o que acontece, por exemplo, quando você está descrevendo um modelo de plasma e toma o lambda P tendendo para zero, você recupera o caso refletor perfeito. Então, o caso refletor perfeito é um exemplo em que esse cara aqui, né, ele não vai ficar grande, pelo contrário, ele vai ficar pequeno, né, porque esse cara o lambda sobre N é da ordem de lambda P e o modelo refletor perfeito eu obtenho como limite do modelo de plasma tomando o comendo de onda de plasma para zero, a frequência de plasma para infinito. Então, essa condição não é satisfeita, aí eu tenho que ter o B1 lá. Eu só recupero o caso do refletor perfeito pegando o B1 também, junto. Repara, o A1 e o B1, nesse caso, eles são comparáveis, né? Um é só o dobro do outro, em módulo, né? Aí eu tenho esse resultado aqui, que foi aquele resultado que o EMIC tinha obtido, eu falei para vocês, pelo menos da imagem, né? Agora, então, aqui aparece o R3, né, que vem lá do A1 e do B1. Quando eu estou na aproximação de dipolo, esse R3 eu posso interpretar em termos da polarizabilidade elétrica, né, mas aqui ele tem também uma polarizabilidade magnética, né, elétrica, porque eu tenho esse modelo refletor perfeito. Então, por que eu não posso fazer a aproximação de dipolo elétrico? Eu tenho um dipolo magnético, porque nesse limite aí de frequência de plasma muito alta, o modelo refletor perfeito, eu tenho essas correntes, né, que circulam e que vão dar origem a um dipolo magnético também, que contribui. Mas, se eu faço o modelo de Drude, ou se eu pego uma esfera pequena de elétrica, eu vou ter só, realmente, a contribuição do dipolo elétrico, e aí eu vou cair naquele caso átomo plano, né, que eu tinha discutido antes. É só trocar a polarizabilidade atômica aqui pela polarizabilidade da esfera, né? Aí, porque eu estou desprezando todos os multipolos, exceto o dipolo elétrico, inclusive eu estou desprezando o dipolo magnético também, nesse caso. Então, eu obtenho o resultado que eu já tinha discutido antes, que a Patrícia tinha mostrado aqui, né, para a gente em algum seminário. Isso aqui eu não estou propondo como problema para vocês, calcular esse limite, né? Vamos agora discutir um pouquinho como é que é o caso mais geral, né? Como é que a gente faz o cálculo numérico mais geral. Aí eu vou andar um pouco mais rápido aqui, não quero, senão vai ficar muito técnico, né? Eu já tinha comentado que o M é conservado, eu tenho uma matriz bloco diagonal, e aí o determinante dessa matriz bloco diagonal é o produto dos determinantes dos blocos. O log desse produto é a soma dos logs,
Então, acaba que a minha energia se escreve como uma soma sobre os valores de M, sobre a componente zero do momento angular, né? Porque eu vou ter log de um produto aqui, um fator associado a cada valor de M, esse log do produto é a soma, então eu vou ter uma soma sobre M no final. Então, e cada contribuição de cada M é escrita aqui em termos, né, do log determinante do bloco associado a um certo valor de M. Então, essa é a estrutura desse cálculo. Outra coisa é que o M negativo e o M positivo dá para mostrar, como é de se esperar, que eles dão a mesma contribuição, então posso somar só sobre valores de M positivos, não preciso me preocupar com os M's negativos, dá só um fator 2, né? É claro que o M igual a zero, só tem uma contribuição, né? Mas para qualquer M a partir de 1, o 1 e o menos 1, 2 e o menos 2, o 1 dá a mesma contribuição do menos 1, etc. Então, tem esse fator 2 aqui que vem dos M's negativos, né? Para M não nulo. E aqui tem a contribuição do M igual a zero. Quer dizer, tanto faz, né, eu girar no sentido anti-horário ou no sentido horário aqui, eu vou ter a mesma contribuição, né, dessas flutuações que giram num sentido ou no outro. De novo, está relacionado a essa simetria do problema, e eu espero isso. Aqui, isso está muito assustador, só quero dizer que tem expressões analíticas, né, em termos das matrizes de Wigner, né, eu já discuti um pouco de onde elas vêm, né, em termos dos harmônicos esféricos. Os harmônicos esféricos aparecem por aquela matriz mudança de base, e aqui aparecem as amplitudes de espalhamento μ, o Azinho e o Bzinho, né? Então, são os elementos centrais aqui, além do coeficiente de Fresnel, né, que definem esses elementos de matriz. Sendo que eu posso misturar, né, polarizações diferentes. Multipolo magnético pode virar um multipolo elétrico, né? Nessa ida e volta, um multipolo magnético pode dar origem a um multipolo elétrico e vice-versa. Além de mudar o valor do L, né? Esse aqui é um outro exercício que eu também não propus para vocês, né? Eu vou deixar no slide aí para quem estiver muito animado, pode querer fazer. Deixa eu discutir um pouco o que acontece. A gente já discutiu esse limite de esfera pequena, vamos discutir aqui o que acontece no outro limite. O limite de raio grande é o limite de validade, supostamente, da aproximação de força de proximidade, né? Da aproximação de Derihagen, né? O que vai acontecer nesse limite, né? O que a gente já pode ver daquelas expressões anteriores aqui, né? Então, esse aqui é o elemento de matriz, um elemento de matriz característico, né? Que tem aqui o coeficiente de μ, amplitude de espalhamento, né? E tem esse cara que envolve todo o resto, né? A mudança de base, tem essa rotação da onda plana, né? O que é o elemento de matriz de rotação de Wigner, mudança de base está aqui, e tem a reflexão no plano, e tem a propagação de ida e volta. Então, todo o resto está aqui dentro, né? E aqui está a amplitude de espalhamento pela esfera. O que vai acontecer quando o raio é muito grande comparado com a distância? Esses coeficientes de μ, eles vão ter esse comportamento aqui para raio grande, eles vão ter um comportamento exponencialmente crescente, né? Eles vão explodir exponencialmente desse jeito. Quando eu combino esse cara que vem da amplitude de espalhamento, né, do coeficiente de μ, com esse fator de propagação, né, aquela propagação, essa translação entre o centro da esfera e o plano, esse L aqui é a distância entre o centro e o plano. Eu posso escrever ele como a distância entre as duas superfícies, somada ao raio. Está aqui dentro, né? Esse L aqui é L mais R. Esse L caligráfico é L, não caligráfico, mais R. Quando eu combino com essa exponencial, que vem das amplitudes de espalhamento, o que vai acontecer? O R vai cancelar, né? Então, essa exponencial crescente aqui, ela está ali para fazer o seguinte papel. Ela vai trocar esse meu L caligráfico, essa distância centro para o plano, que para esferas pequenas é a distância importante, ou para esferas intermediárias é a distância importante, ela vai trocar isso pela distância entre as beiradas. No regime de Derihagen, é isso que vai importar. Quando essa esfera tem um raio muito, muito grande, o que vai importar realmente é esse L. É ele que vai sobrar na minha fórmula, e é isso que eu espero. É essa distância entre as duas superfícies aqui, né? E isso vai acontecer por causa desse comportamento das amplitudes de espalhamento. É a beirada que vai importar, né?
E aí o que vai importar vai ser esse aspect ratio aqui, né? A distância entre a beirada dividido pelo raio. Bom, para entender melhor esse regime, né? Esse regime de raio grande, tem a ver com o que a gente chama de limite de espalhamento semiclássico, né? No contexto mais clássico, é quando o raio é grande comparado com quem? Com o comprimento de onda, né? Bom, nesse nosso caso de Casimir, a gente imagina que os comprimentos de onda característicos são da ordem da distância entre as bordas, né? Como se isso aqui fosse uma pequena cavidadezinha. E aí os comprimentos de onda relevantes vão escalar com esse L. Então, dizer que esse R é muito maior do que L quer dizer que o R é muito maior do que os comprimentos de onda característicos. Isso é o que define, né, na ótica, o chamado espalhamento semiclássico. E o Moisés Nussenzweig, né, é um especialista nessa área. Ele tem um livro muito importante, né, sobre isso, efeitos de difração e espalhamento semiclássico. E um dos resultados que é discutido lá no livro, que é muito importante para a gente entender aqui, é o chamado princípio de localização. O que diz esse princípio de localização? Ele diz o seguinte, olha, quando eu estou nesse regime de espalhamento semiclássico, eu posso pensar em termos de raios, mais ou menos, para ter alguma intuição física, né? Não é que eu vou realmente fazer a conta assim, mas as minhas expressões cabeludas, né, eu posso dar algum sentido para elas se eu pensar em termos de raios. E se eu pensar em termos de raio, vai ter uma conexão entre o momento angular e o momento linear, bem simples, né? Porque eu tenho um dado momento linear aqui, P igual a H cortado K, né? Onde H cortado é a constante Planck, K é o número de onda. Esse raio, ele define um certo parâmetro de impacto B, né? E o momento angular é H cortado K vezes B, tá certo? Então, o momento angular por unidade que é o que a gente está definindo aqui o tempo todo, né? A gente está trabalhando sempre com essas quantidades adimensionais. Quando a gente fala que o alto valor é L mais 1, né? É o alto valor de um operador momento angular ao quadrado em unidades de constante Planck ao quadrado, né? Então, divido aqui por esse H cortado, eu vou ficar com K vezes B, é o que eu estou escrevendo aqui. Então, isso é o princípio de localização, né? Quando eu levo em conta a contribuição de um dado L, nesse regime semiclássico, eu posso pensar que isso está localizado a uma certa distância B, dada por essa expressão L sobre K. Onde K aqui agora não é mais o vetor de onda bidimensional, não, é o K completo, né? O número de onda completo. Ou seja, é ômega sobre C, né? Se eu estiver aqui no vácuo. Então, eu posso entender agora quais são os momentos angulares que vão contribuir, né? Se esse L for muito grande, o B vai ser muito grande. Se o B é muito maior do que o raio, esse raio vai passar direto, nem vai perceber que a esfera está lá. Então, isso vai me dizer quais são os L's que vão realmente importar no meu cálculo. Quando eu calculo o determinante, a princípio o L vai de 1 até infinito. Mas, na prática, numericamente, eu vou ter que truncar em algum L finito. Esse L finito no qual eu trunco vai escalar de uma certa maneira que eu vou entender em termos desse princípio de localização. Raios, né, que estão com parâmetro de impacto muito maiores do que o raio, são chamados raios que estão além da beirada, né, vão vão ter contribuições desprezíveis, né? Então, isso vai definir os L's, que vão ser importantes. Os L's importantes vão ser quando o parâmetro de impacto é da ordem do raio. Então, é quando esse ômega K, que na verdade é ômega sobre C, né? Vezes R, isso vai definir o limite do L que eu tenho que tomar, tá certo? Aqui no problema, isso era um problema de espalhamento semiclássico, né? Quando eu aplico isso para Casimir, eu vou dizer que os meus comprimentos de onda no vácuo característico são da ordem do L, aquela distância entre as superfícies, né? Então, isso vai definir... claro que isso aqui é qualitativo, né? Esse símbolo aqui quer dizer que pode ter um prefator numérico aqui, né? Se eu digo que o lambda é L, esse prefator seria 2π, que é da ordem de 6, né? A gente vai ver que esse fator, na prática, ele depende de qual precisão você quer, né, no cálculo. Mas para uma precisão razoável, da ordem do porcento, esse fator aqui teria que ser da ordem de 4 e não 6, né, como isso aqui sugere.
É isso que está mostrando aqui, né? Isso aqui é um cálculo da energia normalizada pela energia do PFA, né? Pega a energia exata, divido pela energia calculada na aproximação de força de proximidade, em função do L máximo que eu uso no cálculo. Então, para L's, quando eu vou aumentando o L, esse cara vai mudando, né? Porque eu ainda não convergi. Então, quando esse cara começa a ficar estável, é que eu convergi. Por exemplo, aqui, né? Ele convergiu, nesse caso quadrado aqui, que essa distância, quando você tem L sobre R igual a 0,1, vamos olhar para esse quadradinho. Ele convergiu lá para o valor 40. A partir do 40 não muda mais. Então, basta eu ir até 40. Esse 40 é 4 vezes R sobre L. Se eu for olhar os outros valores de R sobre L, eu sempre tenho esse fator 4 aqui, né? Aqui o R sobre L é metade e o L max é metade também. Aqui o R sobre L é o dobro e o L max é o dobro também, né? Então, é mais ou menos a ordem de 4 vezes R sobre L, para eu ter uma precisão aí na faixa, uma precisão boa, né? Então, isso é o limite. Isso aqui são valores de R sobre L relativamente grandes. É claro que se eu tiver com R sobre L pequeno, eu vou ter que... Essa regra não vai valer, né? Eu vou ter que pegar... Se o R sobre L for muito, muito pequeno, né? É claro que o L max não é R sobre L, porque ele pode ser 10 a menos 3, 10 a menos 4, aí faria sentido. Aí eu vou pegar L igual a 1, que é a aproximação de dipolo, né? A gente já discutiu. Então, essa regrinha aqui vale para valores maiores de R sobre L, quando eu estou nesse regime de espalhamento semiclássico. Nesse regime de espalhamento semiclássico, tem um cálculo bem interessante, né, que fez parte da tese do Vinícius, né, que vocês conhecem, que é a colaboração com o pessoal. Agora eu vou mudar para uma colaboração com o pessoal na Alemanha, né? Então, são os resultados mais recentes. A gente consegue obter o resultado do PFA analiticamente, né, para qualquer material e qualquer temperatura. Isso é importante porque havia ou talvez ainda haja uma certa dúvida se o PFA valeria para qualquer regime de temperatura e qualquer material. Mas a gente, nesse artigo aqui, a gente derivou o PFA, né, mostrou que o PFA que você obtém aquele resultado, não é que a gente obtém o método de derivação do PFA, não é isso. A gente obtém o resultado final do PFA, né, da aproximação de força de proximidade, como no regime assintótico, né, fazendo as aproximações assintóticas daquela fórmula de espalhamento que a gente está discutindo na aula de hoje. Para isso, a gente tem que usar 2 ingredientes, né, a aproximação de ponto de Sella, né, esse R grandão, fazer esse limite de R grandão, vai dar origem a uma integral de ponto de Sella, onde o parâmetro grande é o raio da esfera, tá certo? E aí a gente vai estar também usando as aproximações semiclássicas, aquelas que são discutidas no livro do Moisés, em alguns artigos do Moisés, né? Que é chamada aproximação WKB para o espalhamento μ, né? E eu comentei com vocês já, nesse regime semiclássico, WKB, o espalhamento, o campo refletido pela esfera, eu posso pensar em termos de reflexão especular por um plano tangente, como está nesse desenho aqui, né? Em que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, né? Então, acaba eu tendo essa reflexão especular. E aqui vai aparecer o coeficiente de Fresnel para esse meio. Vocês estão vendo que daí eu vou poder fazer a ponte com a fórmula de Lifshitz, né? Porque a fórmula de Lifshitz é dada justamente em termos dos coeficientes de Fresnel. E essas amplitudes de espalhamento μ no regime WKB, né, na aproximação WKB de semiclássica, vão fazer pipocar, vão fazer aparecer os coeficientes de Fresnel. Aqueles caras cabeludos, grandões, né, nesse regime, eu vou escrever em termos dessas amplitudes de Fresnel. Aí eu vou conseguir fazer a ponte entre aquela fórmula de espalhamento e a fórmula de Lifshitz, né? E obter, então, o PFA como uma aproximação desse regime de raio grande. Na verdade, nesse artigo aqui, a gente faz não só o plano esfera, mas faz também o caso de 2 esferas e obtém o PFA também nesse caso, né? E outra coisa que é diferente um pouco, né? Então, isso é um terceiro método, né? Eu já discuti aqui o método misto, né? Que você usa as 2 bases, a base de multipolos e a base de ondas planas, a gente comentou muito sobre isso, né? Tem o método que você usa só a base de ondas esféricas, né? Que foi feito antes, né? Por outro grupo, né? E, mais recentemente, então, nesse artigo aqui com o Vinícius, né, a gente desenvolve na base de ondas planas. É conveniente para obter esses resultados analíticos e também para obter resultados numéricos. Isso é uma coisa até meio surpreendente, eu não vou comentar muito.
Mas essa base de ondas planas acaba sendo uma base mais conveniente para discutir esse regime, né? Porque isso é de se esperar, né? Pelo menos para fazer o cálculo analítico, né? Porque a base de ondas planas é o que é a base da fórmula de Lifshitz, né? Então, se eu quero conectar essa fórmula de espalhamento mais geral com a fórmula de Lifshitz, né? Eu já estou usando a base que é a base que aparece lá na fórmula de Lifshitz também. Então, a gente faz essa conta aqui na base de ondas planas. Vou comentar um pouco agora, para terminar, sobre alguns resultados numéricos, né, que são os resultados numéricos mais antigos, em que né, a gente viu que o momento angular máximo que você tem que ir é da ordem de R sobre L, né? Então, quanto maior o R sobre L, mais difícil, né, calcular. Então, aqui vocês estão vendo que nesse artigo, com metais o metal modelo de Drude, né, e também refletor perfeito, a gente conseguia ir só até R sobre L da ordem de 10, né, que é bem modesto, né, porque o R aqui é 10 microns e o L mínimo é 1 micron. Né, ou seja, muito longe ainda aqui das condições dos experimentos. Nos experimentos você tem raios bem maiores, né, 10 vezes maiores, como a gente discutiu na aula anterior, e os L são 10 vezes menores. Então, os valores característicos de R sobre L são da ordem de 1000, e aqui ele está só indo até 10, né? Então está bem longe de descrever experimentos, né? Nessa época que era muito difícil chegar nesses L's muito grandes. Não é só falta de máquina, é porque quando você vai pegando L's cada vez maiores, problemas numéricos, né? de convergência numérica vão ficando mais desafiadores, né? Então, aqui, deixa eu discutir um pouquinho esse resultado, né? Aqui tem 3 curvas, hein? E isso é a força em fentonewton. A força para esse raio aqui, 10 microns, nessa escala de distância, está ali na faixa do fentonewton, né? E, aliás, é a escala de força que a gente tem lá no experimento de Casimir, né? Aqui lá no experimento de Casimir, as distâncias são menores, mas a força é fentonewton, talvez até menor do que essa, porque em vez de ter superfícies metálicas, a gente tem superfícies dielétricas, né? Então o sinal fica menor por causa disso, né? Do meio material que você está empregando. Então, você tem aqui, né, o refletor perfeito PFA, que é a curva que está em cima aqui, né? E aí, quando você calcula o refletor perfeito exato, você fica embaixo. Isso já mostra, né, uma coisa importante, que a aproximação de força de proximidade nessa geometria, ela sempre superestima. O valor exato sempre vai ser menor, vai ter uma interação mais fraca. A interação exata vai ser sempre mais fraca que a interação calculada pela aproximação de força de proximidade, né? A aproximação de força de proximidade aqui vai dar sempre um limite superior para o valor da força, né? Vai sempre majorar a força exata. Então, aqui tem essa discrepância aqui, né, entre essas duas curvas, né, entre a PFA, que é esses pontos, e o exato. E se você calcula pelo modelo de Drude, exato vai ficar menor ainda, né, porque aí por 2 efeitos, né, primeiro porque é exato e não é PFA, e segundo porque você está levando em conta a condutibilidade finita, né, tá certo? Embora aqui, né, a condutividade finita é meio surpreendente que ela tem um efeito tão grande, né, mas isso tem a ver com a geometria, com essa correlação que tem entre o efeito de condutividade finita e a geometria. Aqui esse cálculo é feito para a temperatura finita já, tá? Então tem que somar a frequência de Matsubara, etc. Bom, deixa eu discutir aqui uma coisa. Então, eu já tinha comentado que o PFA vale no regime assintótico para R sobre L muito grande, mas a gente tem interesse em saber qual é a correção ao PFA, né? Então, a gente pode tentar escrever a correção ao PFA, a razão entre o exato e o PFA, dessa forma como está escrito aqui, né? A gente sabe que quando o R sobre L for muito pequeno, quando o R é muito maior do que L, esse cara aqui vai para zero, e o E exato vai coincidir com o PFA, né? Mas, então, quando ele é finito, ele não quando o L sobre R não
não estou tomando o limite em que ele vai para zero, eu vou ter uma correção aqui de primeira ordem L sobre R. Bom, isso é uma hipótese, né, de que a correção seja dessa forma. De fato, ela não é dessa forma sempre. Em alguns casos ela é dessa forma, mas, em particular, quando eu tenho temperatura finita, ela pode não ser dessa forma. Vou comentar um pouquinho sobre isso. Mas, pelo menos, para a temperatura zero, ela é dessa forma. E aqui eu estou mostrando os valores desse coeficiente, então, né, que vai me dizer o quão grande a correção é para um dado valor de L sobre R, para um dado aspect ratio, né? Quando eu tenho um modelo refletor perfeito. E tem uma historiazinha, né? Bom, primeiro, esse cara aqui não é nem um cálculo eletromagnético, é um cálculo escalar com um modelo de Dirichlet, né? E a correção, esse coeficiente é menos zero. Todos esses coeficientes são negativos, né? Porque, como eu falei para vocês, o PFA é maior do que o resultado exato, né? Então, tem um menos alguma coisa, né? Tá certo? O exato é menor do que o PFA. Esse cara aqui tem que ser menor do que 1. Então, esse coeficiente aqui vai ser negativo. E para refletor perfeito, o primeiro valor, né? A gente aqui publicou mais ou menos na mesma época, era esse menos 1,4, um valor que a gente obteve numericamente fazendo um ajuste linear, né, dos valores numéricos exatos. Bem maior do que o valor do campo escalar, né? Repara que não é 2 vezes, como a gente poderia imaginar o caso eletromagnético, não é 2 vezes um caso escalar, é bem diferente, é bem maior, quer dizer, o PFA para esse modelo de campo escalar Dirichlet, ele funciona bem melhor do que para o campo eletromagnético, né? Curioso isso, né? A correção aqui para esse campo, para o caso de um campo escalar, é bem menor. Esse valor foi mudando ao longo do tempo, né? Foi melhorando a precisão dele. Aqui já tinha cálculos com valores menores, valores maiores do aspect ratio R sobre L, né? Esse valor aqui já mais próximo do valor exato mesmo, analítico, que foi obtido por várias pessoas diferentes, por métodos diferentes, né? A partir da forma de espalhamento, usando essas ondas de multipolo, né? E operadores de translação e tal, por esse pessoal aqui. Depois tem um outro método independente de usar a fórmula de espalhamento, que eu não vou comentar muito. E tem um método usando essa expansão em ondas planas, aproximação de ponto-cella, método WKB semiclássico de espalhamento, esse mesmo método que permitiu mostrar que o PFA é o limite assintótico, né, permitiu também obter a correção, e aqui tem a vantagem de você ver, tem uma imagem física de quais efeitos, né, dão origem a essa correção, né? Será que é a correção à aproximação WKB, que é a principal? Ou será que é a correção que vem da própria aproximação de ponto de cella, né? Porque em ordem zero no método de ponto de cella, se eu fizer WKB, eu tenho o PFA, né? Então, tem a combinação dessas duas coisas, a correção à aproximação WKB e a correção à aproximação lá do método de ponto de cella. A gente sabe, então, obter separadamente essas duas contribuições. A contribuição maior, de fato, é a contribuição à aproximação WKB, né? Tá certo? Ela que é a dominante. E, além disso, é a contribuição transversal elétrica, né? Aqui no sentido Fresnel, que é bem maior do que a transversal magnética. É cerca de 4 vezes maior. O TE contribui 4 vezes mais do que o TM para a correção. Então, isso foi um dos trabalhos principais da tese do Vinícius, né? Ele é o primeiro autor aqui desse artigo, de 2019. Ok. Essa correção foi tentada obter um valor para ela, ou pelo menos um limite, né? O Ricardo Deca, em 2007, ele publicou um artigo em que ele fazia um experimento pegando esferas de raios diferentes e vendo se ele conseguia ver experimentalmente quanto era essa correção ao PFA, né? Então, ele tentou obter um limite, mas como ele mede o gradiente da força, né? A gente discutiu isso, em vez de expandir aqui para a energia, você expande o gradiente da força, né? De Casimir, né? Para a planisfera e compara com a aproximação PFA, né? Isso você pode escrever também, então, ou você acha que pode, né? Como essa série de potências aqui de L sobre R. Aí tem esse coeficiente, que é o coeficiente do termo linear.
aqui para a expansão do gradiente, né? Tá bom? Da razão entre o gradiente de força exato e o PFA. E ele obteve esse limite, né? Dizendo que esse coeficiente tinha que ser, para ser compatível com os dados dele, menor do que 0,4. Esse trabalho aqui foi um dos últimos do Antoine, antes dele sair, terminar a tese de doutorado dele. Antoine Caneguet-Durand, né, lá na França, ele tentou obter um valor numérico para esse beta-G e, quando era refletor perfeito, ele tinha um valor, uma correção fora desse limite, né? Mas é claro que os metais reais não são refletores perfeitos, né? Então, aqui ele faz um ajuste linear, né? Vocês estão vendo aqui é para a energia, né? Mas aí ele tenta inferir também quanto seria para o gradiente. Ele faz um ajuste linear para L sobre R o menor. Aqui ele já está conseguindo ir até mais ou menos 10 a menos 2, né? O R sobre L da ordem de 10 a 2. Mas isso aqui não era suficiente ainda, tá? Aqui era um R sobre L menor ainda, ele obtinha um beta-G muito pequeno, compatível, né? Com o limite experimental, mas ele só conseguia, esse aqui é um pouco mais antigo, né? Ele só conseguia ir até, nem chegava a 10 a menos 1 aqui nesse caso, né? Para o beta, para o gradiente da força, né? Para a energia, ele conseguia ir um pouco para valores menores de L sobre R, mas quanto maior é a ordem da derivada, mais difícil vai ficando o cálculo numérico. Esse número aqui, na verdade, está muito errado, né, numericamente. Então, é porque realmente esse ajuste linear tão ainda longe da região PFA, que é bem pertinho aqui da origem, né, não dá informação ainda sobre como é essa correção na vizinhança da aproximação de força de proximidade. Então, vou mostrar aqui os resultados mais recentes, né, que é a colaboração aqui com o pessoal da Alemanha, o Michael, a tese de doutorado do Michael Hartmann, né, que implementou algumas modificações, né, na implementação numérica. A primeira, escreveu o operador de round trip desse jeito mais simétrico. Isso foi muito importante, né? E como eu estou calculando aqui traço determinante, né? O traço, né? Eu posso fazer permutações cíclicas, né? Eu tenho o direito de fazer essas manipulações aqui e não muda o valor do traço do log e do det, né? Então, posso pegar a raiz do RS e botar para o outro lado para ele ficar mais simétrico. Isso foi muito importante. E tem métodos de calcular o determinante também que são muito mais rápidos e precisos, né? São esses... Tem esse nome aqui, né? Fatorização hierárquica, né? Com isso, ele conseguiu melhorar muito e ir para valores de R sobre L muito maiores, 10 a 3, né? Melhorou a precisão também. Então, vou comentar, né, quais são os valores desse coeficiente aqui para força. Então, aqui é a razão menos 1, né? Então, em vez disso aqui ir para 1, ele teria que ir para 0, né? Quando o raio vai para o infinito, 1 sobre R vai para 0. Então, aqui eu estou variando o raio, tá, para alguns valores de distância fixa. Cada cor é uma dessas 3 distâncias, né? E se essa expressão aqui estiver correta, esse camarada, se esse beta não depender do R, né? É isso que a gente escreve aqui, que a gente supõe, né? Esse cara aqui teria que ser uma função linear de 1 sobre R. E se eu olhar essa curva aqui, eu vejo claramente que não é, né? Isso tem uma certa curvatura, né? Isso já está mostrando que a temperatura finita, para metais reais, a minha correção nem é dessa forma, tá certo? Ela não depende só de 1 sobre R, ela tem um comportamento mais singular com o raio. À medida que o raio vai indo para infinito e 1 sobre R vai indo para 0, isso vai ter um comportamento mais singular um pouquinho. Aqui, a linha sólida é Drude, a linha tracejada é plasma. As correções para plasma são sempre maiores, né? E para um dado R, se eu estou uma distância menor, né, que é a parte de cima, a correção é menor. Se eu vou aumentando a distância, que é a curva sempre mais embaixo, a correção é maior, né? Isso aqui é a correção, né? Tá certo? Então, quando eu digo que isso aqui é menos 0,02, quer dizer que eu tenho uma correção relativa de 2%, né? Eu estou aqui no nível do 2% aqui, ó.
para esse raio aqui da ordem 1 sobre R da ordem de 0,03, né? Isso aqui já é a correção que eu posso pensar em termos percentuais, se eu quiser, né? Correção relativa, né? Tanto para a força como para o gradiente da força, né? Ele calculou também, que é o F' sobre F' PFA, menos 1. E aqui está o mesmo cálculo apresentado de uma outra maneira, mais sugestiva, né? Esse cara aqui, se eu multiplicar por R sobre L, já me dá o coeficiente beta diretamente, né? Esse coeficiente que a gente tenta calcular analiticamente às vezes, né? Então, esse cara aqui não deveria depender de R, né? Se a correção fosse dessa forma. Para o modelo Drude, que são essas três curvas aqui que estão uma em cima da outra, ó, de fato não depende do R, porque cada cor aqui agora é um raio diferente. Aqui eu estou variando o L, não estou variando mais o raio, eu estou ao contrário do slide anterior, né? Eu estou com um raio fixo aqui e variando a distância. Quando eu faço essa combinação, R sobre L vezes a correção relativa, para raios diferentes, no caso do modelo Drude, desde que eu esteja na vizinhança do regime PFA, né, que é essa regiãozinha aqui para pequena distância, não depende do raio. Então, realmente, para Drude, ele tem essa forma, comprovou numericamente, né? Mas para plasma, olha o que acontece. Para cada raio diferente, eu tenho uma curva bem diferente, né? Então, esses três aqui são para plasma, esses três aqui que estão juntinhos são para 3 raios no modelo de Drude, tá bom? Faço a mesma coisa para o gradiente da força, e para o gradiente da força tem essa região cinza que seria excluída, né? Essa correção muito grande aqui seria o valor do beta para o gradiente, que não poderia estar aqui, né? Ele teria que ser em módulo menor do que 0,4. E você vê que o modelo plasma viola, né, bastante, né, esse limite experimental, e o modelo Drude viola muito menos, né? Então, esse artigo a gente chamou muita atenção, né, porque já que o modelo Drude nesses testes experimentais sempre sai perdendo, aqui, pelo menos, quando você analisa a correção ao PFA, esse teste da correção ao PFA, o modelo Drude se sai melhor que o modelo plasma, né? O modelo Drude é menos incompatível com esse limite, né, para correção ao PFA que o modelo plasma. Então, ele é mais consistente, né, com esse limite experimental que esse experimento do Ricardo Deca obteve, né? Então, com isso, eu vou ficar por aqui, né? Eu acho que a gente conseguiu ter um panorama, a aula se estendeu um pouquinho, né? Mas a gente conseguiu ter um panorama bem amplo aí das aplicações do método de espalhamento para a geometria plano-esfera. É isso aí, pessoal. Bom fim de semana aí para todos e nos vemos na terça-feira. Então, tchau.